pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a deputada estadual Ana Campagnolo, direto do Gabinete 8 aqui da Assembleia Legislativa, para atualizar você do que está acontecendo aqui. Nós recebemos muitas denúncias por e-mail, pelo WhatsApp, no site, e esta semana, nesses últimos dias, nós recebemos várias denúncias do município de Ituporanga, aqui em Santa Catarina. Mais especificamente, dizem que é de uma escola chamada Roberto Moritz. O que aconteceu nessa escola? Um professor, mais uma vez, usou o espaço da sala de aula para fazer militância política. E por isso nós estamos levando essa denúncia para o plenário aqui na Assembleia Legislativa. Vem comigo. Cumprimentando todos que estão nos assistindo, cidadão catarinense, pais, alunos, professores, eu venho trazer mais uma vez, já estou até sendo repetitiva aqui com a quantidade de vezes que eu trouxe esse tema para cá. Mas nós recebemos ontem, nas nossas redes sociais, no nosso número de WhatsApp, várias denúncias relacionadas a uma escola aqui de Santa Catarina. Um aluno, utilizando o celular, gravou, escondido do professor, obviamente, gravou o que o professor estava ministrando no decorrer da aula. E parece que o assunto tinha alguma coisa a ver com Lenin, Trotsky, enfim, tinha alguma coisa a ver com ditadura, e por algum motivo o professor achou que estava bom e que ele estava sendo pago pelo Estado para dar a opinião política dele. Então, por algum motivo, esse professor entendeu que a profissão dele era dar a opinião dele sobre o presidente da República. E fez isso gastando, então, o tempo da aula que deveria ser usada com conteúdos científicos, objetivos e que fossem favorecer a formação cultural, inclusive incluir os nossos adolescentes depois no mercado de trabalho. Esse tempo, então, foi gasto e eu quero mostrar para os senhores o que foi que esse professor fez em sala de aula. Ele fala mal da imprensa. Sabe qual é a principal característica de um ditador? Xingar a imprensa e querer controlar a imprensa. Bolsonaro faz isso. Hoje ele xingou de novo uma repórter mulher. Engraçado que ele só se prevalece contra mulheres, né? Ele xinga as mulheres. Os jornalistas no Brasil têm que evitar ele, deixa ele falar sozinho. Ninguém entrevista ele é um idiota mesmo. Derivado da 10ª potência. Eu sempre respondo, eu respeitei o presidente do Brasil. Esse eu não respeito. Ele não usa máscara, ele tem que dar o exemplo. Ele tira a máscara e vai numa motocicleta. Então ele não é exemplo para coisa nenhuma. Me admira muito a igreja apoiando esse maluco, que defende armas. Jesus Cristo deve ter dito, amai-vos uns aos outros, né? Como tem igreja que defende esse maluco? Cegos, malucos. Quem pode apoiar o nome desse? Genocida. Ajudou a matar 500 mil brasileiros. Podia ter comprado 70 milhões em dezembro do ano passado. Ok? Então, resumindo, e ele é candidato a isso aqui, ó. Ele deu aumento para os militares, para ano que vem ele já está dizendo que ele não vai respeitar o resultado da eleição. Ele quer voto do papel. Ele quer voto impresso? Você viu o que os seguidores do Trump fizeram lá? O presidente do Brasil está preparando a mesma folia para 2022. Escuta o que eu estou dizendo. O homem é candidato a ditador. Nós levamos 20 anos, a roubalheira no Brasil era quando era voto impresso, de papel. Cuidado com o nosso presidente, ele quer ser ditador. Ele está preparando a Câmara para o ano que vem não aceitar o resultado. E sabe por que ele defende arma? O povo dele está armado para Equador. É isso que ele está levando o Brasil para isso. Escute o que eu estou dizendo. Se levar o homem num psicólogo, ele não passa. Para mim, o presidente é psicopata. Então, veja só. Vamos falar quais são os principais absurdos disso. O professor está usando a audiência cativa dos alunos para incutir nos alunos as suas próprias convicções políticas. Isso certamente não é conteúdo da Base Nacional Curricular Comum. É gravíssimo. E, por último, o professor está falando uma série de inverdades. Então, eu, como também faço parte do setor público, como agente político, não sou servidora pública, mas sou agente política, eu vou tentar compensar esses alunos que perderam esse tempo de aula com esse monte de mentiras. Nós vamos tentar compensar aqui
na tribuna do parlamento, dando finalmente informações reais para esses alunos sobre esses temas, tá? Então, primeiro, o professor diz para a gente que o Bolsonaro quer controlar a mídia porque o Bolsonaro xingou uma jornalista mulher. Primeiro que o argumento de sexo aqui é completamente infundável, porque eu tenho certeza que se fosse um jornalista homem, o Bolsonaro teria xingado da mesma forma, sem discriminação. Eu, inclusive, já tive uma desavença com um jornalista homem e eu chamei o jornalista naquela ocasião de canalha, porque para mim era o que ele estava fazendo comigo era uma canalice. E isso não significa que eu sou a favor do controle da mídia. Inclusive, esse professor, que certamente é de esquerda, ele está esquecendo que, na verdade, quem já tentou incentivar o controle da mídia foi o governo petista. A gente tem aqui na internet, em diversos sites, inclusive no site do PT. Então, o pessoal que não conhece o site do PT, não vai conhecer, mas eu vou ler para você. Plano de governo do PT propõe democratizar a mídia no Brasil. Usaram aqui a expressão democratizar, mas na verdade estavam querendo falar sobre controle. Tanto é que a própria Globo, através do portal G1, milagre, né? Mas a própria Globo, através do portal G1, em 2010, há 11 anos atrás, publicou uma notícia na revista online Exame, com a seguinte matéria: controle social da mídia é ameaça à democracia, dizem especialistas. Então, quem quer controlar a mídia, na verdade, são os partidos de esquerda. O presidente Bolsonaro não tem nenhuma proposição nesse sentido. Inclusive, nos eventos do Partido dos Trabalhadores foram aprovadas essas resoluções, né, como democracia na comunicação, que foi um dos tópicos, uma das resoluções aprovadas pelos governos de esquerda, e que, na verdade, versavam sobre controlar a mídia. Vamos adiante. O professor diz também o seguinte: olha a inversão dos nossos professores doutrinadores. Eu gosto de dizer que isso não é um professor de verdade, é professor entre aspas. Esse cara é um militante travestido de professor. Olha o que ele diz aqui pra gente. Olha, eu já respeitei outros presidentes, mas o Bolsonaro eu não respeito. Os outros eu respeitava, esse eu não respeito. Sabe por quê? Porque Bolsonaro não usa máscara. Então, veja como é que está o padrão e a inversão moral desse professor. Qualquer um pode fechar esse vídeo aqui depois e ir lá para o Google e procurar escândalos da era petista. Você vai lá e vê a lista de escândalos que nós temos lá. Vai preencher mais ou menos umas 15 páginas impressas aí, na sua impressora de casa. Então, para esse professor, com uma total inversão moral que ele tem na cabeça dele, um presidente que tira a máscara para andar de moto não merece respeito, mas quem fez mensalão merece, quem fez petrolão merece, quem estava no governo aí, quem esteve envolvido no escândalo do Celso Daniel. Vocês lembram do Celso Daniel? Depois, quem não sabe, quem é adolescente, está na escola, não está aprendendo as coisas lá na escola, vai para o Google aí, escreve, pesquisa quem foi o Celso Daniel e como foi o julgamento dele. Vamos adiante. Ele diz ainda o seguinte: é uma série de inverdades. Além do professor dar a sua opinião, ele dá a sua opinião de uma forma muito baixa, um nível muito baixo, com informações mentirosas. Então ele diz o seguinte: os cristãos não deveriam apoiar o presidente porque não existe nenhum versículo na Bíblia que diz que Jesus tenha falado sobre armas. Eu fico nervosa, porque os caras são especialistas em Bíblia e nunca leram nada. Então, o Evangelho de Lucas, no capítulo 22 e versículo 36, diz o seguinte: dirigindo-se Jesus aos seus apóstolos, disse: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a, assim como sua mochila de viagem. E quem não tem espada, venda a sua roupa e compre uma. Está certo que Jesus disse isso para cumprir uma profecia, e inclusive poderíamos fazer uma análise teológica sobre esse texto. Mas que Jesus disse, ele disse. Aliás, Deus é conhecido na Bíblia como o Senhor dos Exércitos. E não é o Senhor dos Exércitos das pombinhas brancas, é o Senhor dos Exércitos mesmo, né? Ele era o Senhor dos Exércitos de Israel, ele mandava o povo para a guerra o tempo todo. Então, esse pessoal aí não conhece de Bíblia, não conhece de história, e em vez de dar aula que é pago para isso, não faz isso. Mais desinformação nessa aula sobre vacinas. Diz que o Brasil está atrasado na vacinação, que deveria ter comprado aqueles 70 milhões de reais, enfim. Os Estados Unidos, que é o país que mais produz vacinas e que, portanto, poderia ser referência nesse procedimento, começou a vacinar em 14 de dezembro.
O Brasil começou a vacinar somente um mês depois. Então, como é que poderia ter salvo mais vidas comprando vacina antes da própria indústria fornecê-las? Militares, o professor coloca em choque a honra dos militares, dizendo que por um mero aumento de salário, as Forças Armadas Brasileiras, que é a instituição de maior credibilidade do país, iria dobrar os joelhos, ficar de quatro para uma ditadura. Por último, fala também aí sobre voto impresso, e fala que o Bolsonaro está armando a população porque quer formar uma milícia. Quem defende militância armada, na verdade, é a esquerda. Foi isso que foi feito em Cuba, em outros países onde a esquerda ascendeu ao poder. Por isso, senhor presidente, eu peço só mais 30 segundos para eu explicar sobre quais foram as medidas que nós tomamos a esse respeito. Nós apresentamos um pedido de informação 469.8, pedido 469.8, que é dirigido à Secretaria de Estado da Educação. Nós estamos aqui num documento bem extenso, nós transcrevemos a fala abusiva desse professor e estamos questionando a Secretaria se ela já sabe do ocorrido, se será instaurado algum processo, se é da competência da Secretaria fazer isso, se não é, de quem é a competência e, por último, se existe alguma política do governo para impedir que os direitos dos alunos sejam violados. Então, pessoal, além desse pedido de informação que nós direcionamos para a Secretaria de Educação aqui de Santa Catarina e que depois você pode baixar e acessar pelo nosso site anacampaniolo.com.br, assim como todos os nossos projetos de lei, todos os nossos requerimentos e proposições que também estão nesse site para você copiar e enviar para outros políticos. Enfim, além deste pedido de informação, que é o 469.8, nós enviamos também um ofício para o prefeito de Ituporanga e um ofício para o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina para que tomem ciência desse episódio. Se alguma coisa parecida com isso acontecer com você, não se cale.